Fala, galera. Então, vamos dar aqui continuidade à nossa série Descomplicando a Anatomia do Sistema Esquelético. Hoje a gente vai falar sobre o antebraço, né, o terceiro segmento aí dos membros superiores. E o antebraço, que é o terceiro segmento aí, certo? Vamos botar aqui terceiro segmento. Vai possuir os dois ossos, que é o rádio e a una. Lembrando que em um padrão anatômico, quando a gente se refere, né, a esqueleto apendicular, nós estamos aí falando de estruturas bilaterais, ou seja, a gente tem aqui dois ossinhos do lado direito e vai ter também do lado esquerdo, certo? Ou seja, nós temos 4 ossos aí que compõem o terceiro segmento, 2 de um lado e 2 do outro. E aí, quais são esses ossos, certo? Então, a gente vai ter aqui 2 ossinhos que irão compor aí o terceiro segmento, que é o antebraço, que vai ser o rádio, certo? Deixa eu aumentar aqui o tamanho. O rádio e a una. São os 2 ossos que compõem aí o antebraço, certo? E aí, quando se olha aqui, a gente vê, interpreta que são estruturas bilaterais, que estão, na verdade, são 2 ossinhos que ficam paralelos entre si. A gente se questiona, nossa, mas como é que eu vou conseguir identificar e diferenciar esses 2 ossos? Muito simples. A gente sempre utiliza, certo? O lado com quem o osso está posicionado. No caso, a gente vai ter aqui os dedos das mãos, certo? E aí, deixa eu subir aqui mais um pouquinho. E aí você vai perceber um detalhe interessante, certo? O rádio, ele vai na extremidade distal dele, compor a articulação do punho, vai formar a articulação do punho, certo? E proximalmente, ele vai formar a articulação do cotovelo, como vocês podem ver aqui. E aí, o que acontece? Acontece que para a gente aprender a diferenciar, certo? O rádio e a una aqui, certo? A gente pode usar a posição do polegar, que é o primeiro quirodátilo, vou botar aqui QD, e a una posicionada do mesmo lado do quinto quirodátilo. Tá aqui, quinto QD. Certo? Então, o rádio está posicionado do mesmo lado do polegar, tem até aquela famosa diquinha, né, de que todo rádio tem uma antena, certo? Em posição anatômica, né, com a mão em supinação, certo? E a posição anatômica é o nosso guia, a referência, certo? O rádio, ele será um osso lateral e a una um osso medial. Para quem não sabe aí o que é esse termo de correlação e como é que a gente correlaciona medial e lateral, é muito simples. Quando a gente tem estruturas bilaterais, ou até mesmo as margens de um osso, certo? A gente pode compará-los paralelamente, né? Eles estão totalmente paralelos aqui, como vocês podem ver. E aí, quando a gente traça uma linha imaginária aqui, certo? E a gente vai correlacionar, no caso a gente está correlacionando a una com o rádio. E aí a una, por estar mais próximo dessa linha média, certo? Ele é considerado paralelamente um osso medial. E o rádio, por estar mais distante, é considerado um osso lateral. Então é esse aí, né, os termos de correlação quando o osso ele está paralelo ao outro, certo? Quando a gente também correlaciona proximal e distal. Mas vamos para cá. Então, o rádio ele é lateral e a una é medial, certo? E a gente utiliza de parâmetro de localização o primeiro quirodátilo, que é o polegar, ele identifica o rádio, e o quinto quirodátilo, ele identifica aí a una, né? Por estarem posicionados do mesmo lado, certo? E aí, o que acontece? Um detalhe anatômico aqui sobre a anatomia do antebraço, né? Mais precisamente aí do rádio e da una. Primeiro detalhe interessante, deixa eu só apagar aqui, é as cabeças. As cabeças são invertidas, né? No caso, a cabeça do rádio aqui, ela vai ser proximal,
certo? E a cabeça da una, certo? Aqui tem um processo esquiloide, né? Mas a cabeça da una, ela será distal. Então, as cabeças são invertidas. Anota essa dica aí. Cabeça proximal é a do rádio e a cabeça distal é a da una. Porque proximalmente a una, ela vai ter aqui, certo? Uma característica anatômica. Eu vou isolar ela aqui agora. Que vai ajudar na mecânica da articulação do cotovelo, certo? Que é uma articulação do tipo trocóide, né? Ela forma na parte proximal dela aqui, certo? Na extremidade proximal, certo? Ela vai formar tipo um C aqui, como vocês podem ver. E aí, na ponta superior do C, a gente vai ter o olecrano, e na ponta inferior, a gente terá o processo coronoide. O processo coronoide, professor, a gente tem também em outro local, não estou lembrando onde é, a mandíbula, né? A gente tem o processo coronoide, a mandíbula. Por isso que é tão importante a gente fazer alusão a qual osso esse acidente anatômico ele pertence. No caso aqui, processo coronoide da una, certo? Então, processo coronoide da una. Show de bola? E aí, essa forma a ponta inferior do C, pois a ponta superior é o olecrano, certo? E aí o olecrano ele vai, né, compor a parte superior desse Czinho na extremidade proximal, tá? Distalmente a gente vai ter aqui a cabeça, né, e vai ter aqui o processo estiloide da una. A gente também tem processo estiloide do rádio. Tá? Um detalhe interessante aqui, quando a gente fala dos dois ossinhos aqui do antebraço, é que a posição da mão, certo? Ela pronada ou ela em supinação, vai alterar a posição do rádio e da una, porque eles se articulam entre si e realizam um movimento limitado. E isso é interessante a gente saber isso na hora de realizar, por exemplo, um exame radiográfico do antebraço. Certo? Onde? Vamos olhar aqui no slide para vocês verem um detalhe interessante. Está olhando aqui e tem dois exemplos. Um com a mão em pronação, como vocês podem ver, e outro com a mão em supinação. Com a mão em pronação, a gente nota que o rádio e a una eles se entrelaçam. Do ponto de vista radiológico, para negar ou confirmar a suspeita de fratura, isso aqui não interessa para o médico. Por quê? Porque eles estão se sobrepondo. Então, na realização de um exame AP do antebraço, certo? O interessante é que a mão fique em supinação, porque com a mão em pronação a gente tem a sobreposição de rádio e una, certo? Então, cuidado aí na hora de realizar. Outra diquinha interessante aí, isso aqui é via de regra para todos outros exames de radiografia de ossos longos, porque a gente sabe que o rádio e a una são ossos longos, né? Pois o seu comprimento prevalece sobre a largura, como vocês podem ver aqui. Então, vou até anotar aqui, toda radiografia de ossos longos deve-se incluir as duas articulações, tanto a proximal quanto a distal, certo? No caso, como eu falei, certo? Aqui a gente tem a articulação distal, que é a do punho, e a gente tem a articulação proximal, né? Que vai ser aí a do cotovelo. Mas supõe-se que foi uma radiografia do húmero, né? A articulação distal seria a do cotovelo e a proximal seria a do ombro. E aí o resultado é esse, quando se realiza a radiografia no posicionamento correto. Rádio e una totalmente paralelos e a visualização. Percebe-se que na extremidade proximal, mesmo com a mão em supinação, ainda tem um termo que nós chamamos de limitação radiológica, onde é um detalhe da anatomia que mesmo com o posicionamento não consegue se corrigir, certo? E aí a gente tem a sobreposição aqui, né, mais ou menos da tuberosidade do rádio, certo? E aí
a visualização, mas via de regra o posicionamento está corretíssimo, rádio e una paralelos. Então essa era a dica de hoje. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.